Oi, gente, a paz do Senhor, boa tarde. Vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre portais espirituais na adivinhação. Quais são as portas que são abertas, males, tudo com respaldo bíblico, tá? Então, eu quero que você hoje preste bastante atenção naquilo que vai ser ministrado. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, né? Mas que você possa assistir até o final, para que você possa ter a sua mente ali aberta, que você possa ver ali o que são portas ali que dá legalidade para esse tipo de coisa, o que a Bíblia fala, os males que isso traz, tá? Então, vai ser um assunto assim bem completo hoje, tá? Já preparei aqui meu PDF no meu notebook. Perdão, tá, gente? E vamos lá começar para a glória de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu convido agora, amigo Espírito Santo, toma a primazia, Senhor, o governo, Pai, de tudo aquilo que vai ser ministrado nesse momento, Pai. Nos revista agora, Pai, com as armaduras espirituais, Senhor. Toma a primazia, o governo, meu Pai, nesse momento. Fala, meu Deus, conosco, Pai, aqui, Senhor. Guarda, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família e a vida de cada um que irá assistir essa live. Eu já amarro agora todo demônio, eu declaro inoperante de tocar na rede elétrica, na internet, em nome de Jesus, Pai. Eu ministro agora, Pai, sobre nossas vidas, para que você venha nos cobrir, Pai, com o teu sangue. Acampa anjos e arcanjos, Pai, ao nosso derredor, Pai, na nossa casa, no meio da nossa família, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá? Então, vamos para a introdução, vamos lá. Por que a gente deve falar sobre isso hoje? O porquê de trazer esse conhecimento, né? Porque muita gente acha, às vezes, que consultar búzios, tarô, cartas, horóscopos, astrologia, guias, médios ou qualquer outra forma de adivinhação é inofensível. Não tem ali nada a ver, não vai abrir porta, não vai acontecer nada. Só que, às vezes, até mesmo por curiosidade, ainda que essa pessoa vai lá e veja isso, só por abra essa porta só por curiosidade, deixa eu ajeitar aqui, vai abrir uma porta, uma legalidade, tá? Mas por quê? Porque quando você consulta qualquer tipo de coisa, um horóscopo, uma carta, um tarô, astrologia, essas coisas todas, biblicamente, o que acontece? Isso é um portal espiritual real que você vai abrir ali, né? E uma das mais sutis que Satanás ele vai usar, né? Às vezes a pessoa já, só tô consultando aqui um horóscopo, não tem nada a ver. Nada a ver é o nome de demônio que mora lá, não sabe, né? Então, gente, hoje a gente vai abrir a palavra para a gente entender um pouco as consequências dessas práticas e desses atos, né? E fechar essas portas que talvez a pessoa abriu ali e não sabe. Não é que a pessoa às vezes queira abrir essa porta. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. Algumas até têm conhecimento, mas não tá nem aí, fazem mesmo, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar com você aqui o que a Bíblia ela vai dizer sobre adivinhação, sobre consultas espirituais. O que a Bíblia vai falar sobre esse tipo de prática e de ato, tá? Abra sua Bíblia aí comigo. Em Deuteronômio 18, versículo 10 e 12, vai falar assim: não se achará entre ti quem use de adivinhação, prognósticos, feiticeiros, encantamentos, nem quem consulte espíritos, nem adivinhos, olha só, nem quem consulte os mortos, pois tudo isso é abominação ao Senhor. Ou seja, a palavra de Deus está falando aqui, não se ache entre vocês quem consulte espíritos, quem faz adivinhação, quem é feiticeiro, quem consulta morto, porque isso é o que? A abominação ao Senhor. Então a palavra já condena. A palavra já condena esse tipo de ato, esse tipo de prática. Tudo, gente, está na palavra do Senhor. Tudo está ali na palavra. Não é que o Senhor seja um Deus mau, mas é porque
Ele quer nos proteger. A gente sabe que o mundo espiritual, gente, ele é real. Sabe? As pessoas, mas a sua é curiosidade, só rapidinho, não tem nada a ver. Gente, não caia nessa de que, não tem nada a ver, é rapidinho, é isso e aquilo. Não, não caia nesse tipo de coisa, entendeu? A palavra aqui em Deuteronômio tá o quê? Condenando, tá? Agora, por quê? Porque essas práticas, o que vai acontecer? Sabe por que a Bíblia condena esse tipo de coisa? Porque essas práticas, elas vão conectar a pessoa a um reino espiritual que não é o de Deus. A gente sabe que a gente vive aqui no âmbito físico, mas a gente sabe também que tem o espiritual, que é espelho desse, tá? Então, o que acontece? Abre portas para que demônios venham trabalhar em cima desse tipo de coisa, desse tipo de ato. Em Atos também a gente vê uma jovem que ela estava com espírito de adivinhação. Uma jovem possessa por espírito de adivinhação, né? Por quê? Ela dava muito lucros ali para aqueles homens, então eles não queriam que aquela jovem fosse liberta. Então aqui ela já usava essa prática, esse ato de adivinhar. Então a gente vê claramente aqui que a adivinhação, ela não é uma habilidade humana, mas um espírito que fornece o quê? Umas informações espirituais para enganar as pessoas. E Paulo, quando ele percebeu, através do discernimento de espírito, ele expulsou aquele espírito daquela jovem, provando que não vinha de Deus. E uma coisa que chama a atenção é que o espírito de adivinhação, que também pode ser, a gente conhece como espírito de Piton, eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que fala sobre o espírito de Piton, tá? De adivinhação. Se você ainda não viu, vê aí, tá? Para você entender mais sobre isso. Então, gente, Paulo, ele percebeu que aquela menina, essa jovem, ela estava debaixo desse espírito de adivinhação. E o espírito de adivinhação, ele é quase que nem um espírito verdadeiro, mas não é, porque ele fala assim umas coisas, uma meia verdade com um pouco de mentira junto. A gente sabe que é um espírito de engano. Por isso que é necessário a igreja, o povo, buscar o dom do discernimento de espíritos. É importante você buscar o dom de discernir espíritos, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas esse dom aí é só para discernir o demônio. Não, gente, o discernimento de espírito, ele é um dom, assim, eu acho assim que ele é o melhor de todos. É o melhor de todos. Não é que os outros não são importantes, eles são, mas o discernimento de espírito não é somente para discernir anjos e demônios, mas também para discernir corações humanos, né, pensamentos, sabe? Às vezes a pessoa tá falando algo com você, você olha pra pessoa assim, você vê que aquilo não é verdade. Eu tenho muito esse dom aguçado em mim, muito forte, né? É tão forte em mim que até uma mensagem de texto que eu leio, eu já sinto no espírito se a pessoa tá triste, se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá, sabe, bem. Às vezes quando eu leio a mensagem, eu já sinto uma tristeza, já sinto um peso, eu já sei quando a pessoa tá bem, quando a pessoa não tá, entendeu? Então, assim, é muito importante, gente, buscar esse dom, né? Eu tenho até experiências aqui, como vocês sabem, eu gosto de contar testemunhos espirituais, né? Experiências minhas. Eu fui num culto, né, uma vez, tá, com um tempo atrás, e lá tinha um missionário, eu não conhecia. Aliás, eu já tinha visto esse missionário, né? Um parente do meu esposo chamou a gente para ir numa campanha das 3 horas da tarde, num lugar longe. E esse missionário, que eu não conhecia até então, veio buscar de carro, né? Esse missionário, ele não conhecia, já tinha saído, não sei de onde, de um lugar lá de um presídio, uma coisa assim. Estava ali perto, já era servo há muito tempo. Não entendo muito bem essa história dele. E desde a primeira vez que eu conheci ele, que eu olhei pra ele assim, eu não sentia nada assim bom. Sabe assim, ele tinha muita agenda, tem muita agenda, sai pra pregar em muito lugar. Mas eu
não sentia assim que, sei lá, estava totalmente liberto, verdade, não sentia. E aí, tá pregando lá, orando em língua lá, cuspindo fogo no altar, e eu olhava assim, eu não sentia coisa boa, sabe? E depois teve uma bomba aí, né, que ele tava em prostituição, né, em cima do altar, e o Senhor já tinha ministrado isso ao meu coração, que ele não estava liberto. E às vezes eu fui no culto que ele estava pregando, ele veio pregar na congregação da minha cunhada, né, onde é pastora, e ele saía profetizando e colocava a mão nas pessoas, e eu fechava meu olho e falava assim, eu não deixo que chegue perto de mim, não quero receber nada dessa pessoa. E glória a Deus que não passou nada pra mim, porque eu já estava orando, já sabia que, né, que tinha algo errado, e depois eu descobri que ele estava, e até hoje ele está aí, né, dizendo algumas pessoas num altar desse jeito, né, mas é ele e Deus, a gente só tem que orar. E por que eu tô contando esse testemunho? Porque o discernimento, ele vai fazer você discernir quem realmente está ali no espírito, do que aqueles que não estão. Não é a primeira vez que acontece isso comigo. Deus está em lugares, conhecer pessoas, e a pessoa está ali falando em língua, está profetizando, está rodando, e eu olhar e saber que aquilo é carne pura, não é de Deus. E gente lá rodando e recebendo as coisas, e eu não recebendo, porque eu sentia, sabia que não era verdade. E também às vezes as pessoas falar comigo, às vezes a pessoa está conversando comigo ali, está rindo para mim, está conversando comigo, está falando as coisas para mim, e eu olho para a pessoa assim, eu sei que a pessoa está mentindo, sabe? Eu sinto. Então é algo assim, é bom a gente ter esse dom, mas às vezes também é um pouco ruim, porque a gente às vezes se decepciona, né? Às vezes a gente pensa que aquela pessoa é uma pessoa e a gente não é. Então, voltando aqui, né, para nossa aula. Então, por que Deus proíbe esse tipo de ato, e qual é o perigo real disso? Porque todo tipo de consulta espiritual que nós fazemos fora do Espírito Santo vai abrir um território ao inimigo, tá? Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Nós temos a nossa casa, certo? Todo mundo tem sua casa, tá? Você vê ali fora, vamos dar um exemplo que tem um homem lá fora. Esse homem, ele é ladrão, sabe? Você sabe que ele rouba, que se ele entrar, ele arrasta tudo. Você vai abrir a porta? Tenho certeza que você não vai abrir a porta. No mundo espiritual, é assim que acontece. Se você abrir a porta, o inimigo, ele vai e entra. Ele só quer uma oportunidade, uma brecha pequenininha assim, só quer um prego para fazer que nem uma postagem que eu vi do homem que queria comprar uma casa muito bonita e o dono da casa não queria vender. E esse homem muito rico, ele falou bem assim, então me vende pelo menos um prego. Aí o homem falou, mas um prego? Eu pago quanto que você quiser. E o dono da casa, tá bom, já que é só um prego. Pegou um dinheirão. E o homem que comprou um prego foi lá, botou na sala o prego, o único prego. Aquele onde estava o prego era o único lugar que era desse homem rico. Então, um dia, passou uns tempos, esse homem chegou com uma carcaça de um animal, deixou lá e apodreceu tudo. A sala ficava podre, fedendo, e o dono da casa, ei, por que você tá botando isso aqui? Não, tira isso. O homem, opa, é meu, esse prego é meu, eu comprei, então eu coloco aqui o que eu quiser. Então o homem não podia falar nada, porque ele deu ele abriu a porta para aquele homem, deu a legalidade para ele, e aquele homem botou lá uma carcaça de um animal que apodreceu tudo, que os moradores da casa tiveram que abandonar. Precisou apenas de um prego, né? Certo que isso aqui é uma metáfora, mas vale para o exemplo aqui que a gente está estudando. Então, Deus, ele abomina esse tipo de situação, esse tipo de ato, de prática. Ele condena esse tipo de ato.
Então, toda vez que você consulta algo que não é por meio do Espírito Santo, você está abrindo território para o inimigo. Toda vez que você vai lá dar sua mão para alguém ler, você está abrindo portas. Toda vez que você vai lá consultar um horóscopo, um signo disso, daquilo, crente não tem, cristão não tem esse negócio de signo, não. Ai, porque eu sou cristão, sou do signo de Virgem, de tal, de Aquário, de Câncer. Você é de Deus. Toda vez que você fala que você é do signo tal, você está falando que você é daquela entidade que está por trás desse signo. Porque cada signo tem um trono demoníaco por trás. Quando você fala que você é do signo tal, você está declarando que você é daquela entidade. Ai, irmã Brenda, isso é leseira, isso não é verdade. Se você não acredita, o problema é seu. O meu intuito aqui é trazer verdade, é pregar a verdade, tá? Agora, se você não acredita, aí já não posso fazer nada. Então, quando você vai lá, consulta uma astrologia, um tarô, um búzios, são portas que você está abrindo, tá? Então, não importa se é por ignorância, se é por brincadeira, se foi por curiosidade. No mundo espiritual, não existe neutralidade. Portas abertas são portas abertas. Não tem essa, porque eu só queria mesmo, só foi uma brincadeira, uma curiosidade, isso e aquilo. Não. No mundo espiritual não tem isso, gente, tá? Então, o que vai entrar por essa porta? 2 tipos principais de espírito. Primeiro, é o espírito de adivinhação, que é o espírito de Piton, que eu já falei. E esse espírito, ele é mencionado lá em Atos 16, conhecido historicamente como Piton, porque ele inspirava oráculos e videntes na antiguidade, tá? Ele inspirava. O que esse espírito ele vai trazer na vida de alguém? Ele vai passar informações parciais, distorcidas, verdadeiras, apenas o suficiente, porque nunca vai trazer uma verdade completa, vai ser um sofisma, uma meia verdade com um pouco de mentira, tá? Vai trazer ali uma dependência espiritual, vai prender aquela pessoa numa dependência espiritual, vai abrir espaço para o engano futuro, vai amarrar a vida emocional, financeira e espiritual dessa pessoa. Tem muita gente que está debaixo desse espírito de Piton, hoje, até mesmo dentro das igrejas, que acha que é o dom de revelação, que é o Espírito Santo, mas na verdade é o espírito de engano, o espírito de Piton, usando a vida daquela pessoa. Por quê? Talvez aquela pessoa, ela até tenha o dom de profecia, de revelação, até tenha sim, mas por algum momento foi contaminado. Como que é contaminado? Quando a pessoa abre uma porta, abre uma legalidade. Quando a pessoa fala algo que Deus não mandou. Por exemplo, deu uma revelação, a pessoa vai lá e fala mais do que Deus mandou, você abre legalidade para expedir engano. Se Deus te usa para falar assim, vai lá que a pessoa fala que ela hoje vai ali receber tal coisa, que eu tô fazendo tal coisa, só. Aí a pessoa vai lá e fala, olha, Deus falou que você vai receber tal coisa, que ele tá fazendo tal coisa. Deus mandou até aí. Aí a pessoa, ainda diz mais, assim. Gente, fala só o que Deus mandou falar, tá? Senão você abre legalidade para esse espírito. O espírito de engano também. Primeiro, o espírito de adivinhação, que é o Piton, e segundo é o espírito de engano. Em 1 Timóteo 4:1 vai dizer assim: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, prestando atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o espírito de engano, como que ele vai agir? Ele vai fazer a pessoa acreditar em espiritualidade alternativa. Vai convencer a pessoa que não tem problema ela falar aquilo, não sei o que, passar mais do que Deus mandou. Vai imitar a direção espiritual. Às vezes Deus falou, olha, eu quero que tu faça isso nessa direção, segue assim.
E a pessoa ali no seu, né, seu engano, não, mas eu acho que melhor nesse aqui, fazer desse jeito o outro, nessa direção contrária. A pessoa vai estar sem discernimento espiritual, tá? Então ela vai trazer, esse espírito de engano, ele vai trazer uma falsa paz, sensações, pressentimentos, intuições que não vêm de Deus. Desconecta a pessoa da voz do Espírito Santo. A pessoa não vai conseguir mais discernir o que é de Deus, o que não é, porque a pessoa já vai estar debaixo desse espírito, sabe? Por isso que é necessário a pessoa ter o discernimento, sempre orar ao Senhor, sabe? Eu sempre oro, Senhor, que tudo aquilo que está sobre mim, que não for do Senhor, tira. Logo lá no começo do meu ministério, quando o Senhor começou a me usar nesses dons, assim, eu ficava meio assim com temor. Às vezes eu falava as coisas, eu ficava, será que é de Deus, será que não é? Eu não tinha discernimento, sabe? Eu ficava até com dúvida às vezes. Mas ora, vai pro jejum, vai pra oração, que o Senhor ele vai te deixar sensível, vai falar contigo e você vai ter certeza quando for o Espírito Santo falando, tá? Então, como que vai funcionar espiritualmente quando alguém consulta búzios, tarô, cartas ou esses outros tipos de coisas aí, adivinhação, horóscopo, né? Quando uma pessoa ela entra nesses ambientes, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, ela já carrega um espírito acompanhante ela. Já tem ali um demônio que já está acompanhando ela, levando ela a fazer esse tipo de consulta diária, está incentivando ela ali a abrir mais essa porta. Então, toda pessoa tem um ambiente espiritual ao redor, luz ou trevas. Nós temos, né, um campo espiritual ao nosso redor, uma frequência, tá? Então, se nós somos cristãos, a gente vai estar o quê? Na luz. A frequência vai ser o quê? Ali, coisa boa, luz. Quanto mais você busca, mais você... No mundo espiritual, a gente brilha, tá? Eu li um livro sobre isso, que no mundo espiritual a gente exala uma luz muito, muito forte, sabe? Então, o médium ou adivinhador, ele também tem um espírito atuando. A gente tem o Espírito Santo, não tem? Quem tá lá nas trevas tem também o espírito. Demônio, coisa ruim. Então, ele nunca vai operar sozinho. Por quê? Existe uma entidade dando informações. O demônio já vai estar ali, incentivando cada vez mais aquela pessoa a fazer coisa errada, a buscar mais ali, abrir mais portas para que mais demônios venham, para que venha entrar mais, levar cada vez mais essa pessoa a uma cegueira espiritual e mais a fundo nessas coisas de adivinhação, de tarô erradas, sabe? Então, quando a consulta acontece, os espíritos eles vão se comunicar entre si. Então, o espírito que acompanha a pessoa vai se conectar ao espírito que está operando no médium, tá? Vão estar ali nessa consulta. Esse negócio de, eu vou lá naquela mesa branca, naquele negócio de consultar, que eu esqueci o nome agora, que as pessoas quando morre alguém, né, vai lá me esquecer, acho que é médium mesmo. Porque eu quero falar com o papai, quero falar com o vovô, quero falar com um ente querido que morreu. Gente, aquele negócio de criptografia, porque o pai falou, escreveu, gente, aquilo é demônio puro. Quem morre não volta. A palavra de Deus fala que ao homem se dá o poder de apenas morrer uma vez. Então, quem morre já era. Esse negócio, porque eu perdi um fulano, alguém da minha família, apareceu pra mim, vi o fulano, fico vendo, você tá vendo demônio, ora repreenda, tá? Ora repreenda. Então, o médium, ele vai receber os dados que parecem ser o que ali, impressionante, parece ser a pessoa mesmo. Porque os espíritos eles têm acesso. Assim como a gente tem os anjos ao nosso redor, os demônios estão ao redor, estão ali. Vê tudo o que acontece, sabe da vida. O espírito de engano, de adivinhação, eles sabem da tua vida, porque eles estão ao redor. Eles sabem, ele está vendo o que vocês estão, que a gente faz. Só não pode ler nossa mente, mas ele vê o que a gente faz, e por isso ele pode usar alguém ali. Por isso que tem que ter cuidado, que às vezes a pessoa vem revelar, porque eu te vi chorando, assim, assim, assim. Realmente você estava chorando. Mas
você tem que discernir se realmente era Deus falando ou não, porque eu até vi um dia desse um testemunho de uma libertadora também que falava que, nossa, ela era usada em tudo assim por causa do espírito de engano. Sabe, ela falava que o demônio falava pra ela da vida das pessoas, tá? Então, os espíritos eles vão ter acesso ao passado da pessoa, às feridas emocionais, ao ambiente espiritual da pessoa ali na família, os medos, as vulnerabilidades, as palavras que ela mesma liberou com a boca e até as informações superficiais sobre o futuro dela, sempre assim distorcido, sabe? Ou seja, tem ali o conhecimento de tudo. Como eu falei, eles sabem porque eles estão vendo. Às vezes a pessoa recebe uma revelação, porque eu vi assim, 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 tu fazendo isso, tal coisa. Naquela hora, tu pegou não sei o que, tu sentou naquela cadeira, e eu vi quando tu falou assim, assim, que parece até mesmo ser Deus falando, assim, usando mesmo. Mas você vai sentir algo estranho. Vai sentir algo estranho. Então, isso vai criar um impacto emocional. A pessoa vai acreditar que bateu tudo e assim as portas se ampliam. E aí o laço é gerado. O espírito de adivinhação, ele ganha legalidade. A pessoa fica vulnerável a ataques, confusões, amarrações e ciclos de engano. Então, qual é a consequência desse tipo de porta? Primeiro, a consequência que vai trazer é confusão mental e espiritual. Uma das consequências, primeiramente, são essas, né? A pessoa ela vai perder a clareza, vai viver indecisa, ansiosa, sabe assim, sem direção. Segunda consequência, ela vai ter bloqueios emocionais e relacionais. Espíritos de adivinhação, eles trazem ali uma manipulação sentimental também na vida da pessoa. Ela também vai passar por ataques noturnos, opressão espiritual, porque ela vai ter portas abertas que vai trazer ali autorização para aqueles demônios trazer tormento para a vida dela. Também vai gerar repetições de ciclos negativos, financeiros, emocionais, familiares, incapacidade de ouvir a direção do Espírito Santo. A voz do engano, ela vai tomar espaço na voz do Espírito Santo. Então, vai ter também a sensação de dependência espiritual. A pessoa sente vontade de consultar de novo, como se fosse um ciclo vicioso. Então, como que se fecha essa porta? Pela palavra do Senhor, é um processo simples, porque a renúncia é necessária. Vai ter que mandar embora toda a legalidade, as alianças que foi feita através desse ato. Segundo passo é confissão. Vai ter que trazer à luz o que foi praticado. Você vai ter que falar, dar nome ao pecado. Às vezes a pessoa age de maneira errada, por quê? Ela fala assim, ela vai lá, abre a porta e depois ela só faz expulsar, mas ela não renuncia, ela não confessa, não dá nome. Pecado tem nome, tá? Outra coisa que tem que ser feita. Primeiramente, vamos lá, renúncia, confissão. Terceira coisa, cancelamento legal, fechar a porta que foi aberta. Quarto tópico é submissão ao Espírito Santo, reconhecer Jesus como única fonte de direção, porque não tem outra. Não tem outra. É apenas Jesus. Então, se você já praticou esse tipo de ato, se você já consultou horóscopo, aquele do jornal, que antigamente eu não sei se ainda tem hoje em dia, né, venha, ou então aí no celular, ou algum livro, alguma coisa que você tem, você pega, você renuncia isso. Primeiro você vai renunciar, não aceito, Senhor, em nome de Jesus eu mando embora agora. Todo demônio que entrou através desse ato, dessa prática, eu renuncio. Eu agora me arrependo por toda a legalidade, toda a aliança que fiz. Renuncio toda a aliança, renuncio toda a legalidade. Senhor, eu confesso que pratiquei, que eu dei minha mão para ler, que eu consultei carta, que eu consultei tarô, que eu li. Você tem que falar a verdade, né? Confessar diante do Senhor.
E eu cancelo agora, Pai, toda essa porta. Eu fecho agora a porta que foi aberta no mundo físico, espiritual, para que esses demônios venham entrar na minha casa, na minha vida. Eu agora declaro que sou submissa apenas ao Espírito Santo. Então tem que ter esses tópicos, tá? Primeiramente, renúncia, confissão, cancelamento e submissão ao Espírito Santo. Sem isso, não tem como se libertar disso, tá? Então, agora, nesse momento, se você se identificou, né, com essa palavra, eu quero aqui que você faça essa oração comigo, tá bom? Eu quero aqui que você faça essa oração comigo. Fecha seus olhos aí, aonde você está. E que você possa repetir comigo. Senhor Jesus, eu renuncio agora todas as consultas espirituais que fiz fora da tua vontade. Renuncio búzios, tarô, cartas, horóscopos, médiuns, astrologia, adivinhação e qualquer fonte espiritual que não vem de ti. Eu cancelo toda influência que entrou na minha vida através dessas práticas. Fecho toda a porta, brecha e ilegalidade aberta no mundo espiritual. Eu declaro que somente o Espírito Santo governa a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Parece, gente, uma oração simples, mas tem muito poder no mundo espiritual. Você pode voltar esse vídeo depois e pausando para você fazer esse tipo de oração. Porque algo hoje foi quebrado. E que você possa curtir, compartilhar e enviar esse vídeo para mais pessoas. Para que elas possam ser despertadas para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Fica aqui nesse canal, onde sempre eu vou estar trazendo conteúdos como esse, no mundo espiritual, né? A palavra do Senhor. E o intuito desse canal é isso, trazer a verdade através da palavra do Senhor. Amém? Fica com Deus.